Questão de concurso, Banco FGV. Questão 9. A tabela a seguir apresenta os dados coletados por um engenheiro de segurança do trabalho, na avaliação da exposição ocupacional ao calor de um trabalhador cujas atividades são realizadas em um ambiente interno. Nessa condição de trabalho, o índice de bulbo úmido do termômetro de globo médio vale A. 32 graus Celsius, B. 32,4 graus Celsius, C. 32,8 graus Celsius, D. 33,2 graus Celsius e tempo para a resposta. Fique à vontade para dar pause nesse vídeo devido à necessidade de mais tempo para responder esse tipo de questão. Gabarito letra B, 32,4 graus Celsius. Vamos desenvolver essa questão no próximo quadro, mas vamos guardar a seguinte informação: as atividades são realizadas em um ambiente interno. Exposição ocupacional ao calor, IBU-TG médio. A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na NHO 6, Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro. O índice bulbo úmido do termômetro de globo médio é dado pela seguinte equação. Quando o trabalhador estiver exposto a duas ou mais situações térmicas diferentes, é por meio dessa equação que se utiliza para encontrar TG médio, que avalia o impacto do calor no trabalhador ao longo de 60 minutos. Esse índice considera diferentes situações térmicas vividas durante o período de trabalho. No numerador, tomamos os valores de IBU-TG medidos em cada uma das situações térmicas, o IBU-TG1, o IBU-TG2, o IBU-TG3 e assim por diante, e multiplicamos pelo tempo de exposição, tempo 1, tempo 2 e sucessivamente, todos esses tempos considerados em minutos. Essa soma representa a contribuição de cada situação térmica para o calor total a que o trabalhador foi exposto. Lembrando que o somatório dos tempos deve ser igual a 60 minutos, porque é considerado o ciclo mais crítico que o trabalhador está exposto ao calor. No denominador temos os 60 minutos, que corresponde ao total de minutos do ciclo de exposição analisado. Para o cálculo do IBU-TG das situações específicas, temos duas possibilidades. Situação 1. Ambiente interno ou ambiente externo sem carga solar. A forma do IBU-TG é a seguinte: 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido natural mais 0,3 da temperatura de globo. Segunda situação, ambiente externos com carga solar. O IBU-TG é calculado pela seguinte fórmula: 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido natural mais 0,2 vezes a temperatura de globo mais 0,1 da temperatura de bulbo seco. Atenção para essa informação. O anexo número 3 da NR15 não se aplica às atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. Desse modo, a NR15 não mais prevê a concessão de adicional de insalubridade por exposição ao calor oriundo exclusivamente por fonte natural. Assim, há necessidade de ter uma fonte artificial de calor, que é o caso dos trabalhadores expostos ao ar livre a uma fonte artificial do forno, a queima de lenha para a produção de carvão. E tem o sol, que é a fonte natural, mas tem o somatório, então, das duas fontes, a natural com a artificial. Agora, considerando a informação que guardamos do enunciado da questão, que as atividades são realizadas em ambiente interno, sabemos que vamos aplicar a primeira fórmula do IBU-TG para ambientes interno ou externo sem carga solar. O quadro do enunciado da questão nos fornece as seguintes informações: as atividades, que são 3, a temperatura de bulbo úmido natural, a temperatura de globo e o tempo em cada uma dessas atividades. Agora que sabemos qual fórmula vamos utilizar, partimos para o desenvolvimento da questão para encontrar, substituindo as informações do quadro, na equação de IBU-TG médio temos o seguinte: para a atividade 1, a temperatura de bulbo úmido natural é 28 graus, vezes o 0,7, mais a temperatura de globo, que é 32 graus, vezes 0,3, tudo isso vezes o tempo de exposição, que é 30 minutos.
E seguimos com o mesmo procedimento para a atividade 2. 32 graus de temperatura de bulbo úmido natural, vezes o 0,7, mais 40 graus da temperatura de globo, vezes 0,3 e o tempo de exposição, que é 20 minutos. E por último, a atividade 3. 35 graus da temperatura de bulbo úmido natural, vezes 0,7, mais 45 graus da temperatura de globo, vezes 0,3, vezes os 10 minutos de exposição. Desenvolvendo os cálculos para cada uma das atividades, chegamos aos seguintes valores. Temos o seguinte resultado: 32,4 graus Celsius. Este tipo de questão é trabalhosa e requer treino do candidato para ser mais rápido no momento da prova. Se inscreva no canal e até logo!